Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou falar sobre o método da soma e produto para resolver equações do segundo grau. Esse daqui é um método alternativo ao método de Bhaskara, por exemplo, que é utilizado para resolver equações do segundo grau. Esse método, muitas vezes, ele é bem mais simples do que o método de Bhaskara, por isso que é legal conhecer esse método, saber que ele existe e utilizá-lo algumas vezes. Então, vou mostrar como esse método funciona para vocês. E eu vou resolver um exemplo número 1 que eu coloquei aqui para mostrar na prática como esse método funciona, tá bom? Nós temos aqui a equação do segundo grau. Olha só onde está o meu mouse. X² menos 7x mais 12 igual a zero. Essa daqui realmente é uma equação do segundo grau, onde nós podemos identificar os seus coeficientes. Aqui embaixo, ó, o coeficiente A é o número que acompanha o x², ele vale 1 nesse nosso exemplo. Depois nós temos o coeficiente B, que acompanha o x, ele vale menos 7. E por último, o coeficiente C, que é o número puro nessa equação, que ele vale 12. Pronto, identificamos os coeficientes dessa equação do segundo grau. Agora, vou abaixar aqui um pouquinho. Agora nós vamos aplicar o método da soma e produto. O método da soma e do produto, ele se baseia em duas relações. Uma sobre a soma, gente. Aqui embaixo, ó, já que nós temos uma equação do segundo grau, nós sabemos que sairão duas raízes dessa equação, né? Eu chamei essas duas raízes de x1, está aqui, e x2, a outra raiz. Essas duas raízes nós não conhecemos ainda quem elas são, e o objetivo é encontrá-las. E está aqui, gente, a primeira equação, ela vem da soma. Nós falamos que a raiz x1 somada à raiz x2, ela vai resultar em menos b dividido por a. Olha só, gente, se a gente aplicar os números do problema nessa relação, nós temos que a raiz número 1 mais a raiz número 2, que a gente não sabe ainda quem são, elas têm que ser igual a menos b sobre a. O menos b vai dar 7 aqui em cima e o a, 1 aqui embaixo. Então, nós temos que a raiz x1 somada à raiz x2 tem que dar 7. Então, essa é a relação da soma desse método aqui. E nós temos também, gente, a relação do produto. Nós temos que a raiz x1 multiplicada pela raiz x2, que nós não conhecemos ainda, né? O seu valor, tem que ser igual a c dividido por a. E se colocarmos o c e o a do nosso exemplo aqui, nós temos que x1 vezes x2 tem que ser igual a 12 do c dividido por 1, que é o a, tem que dar 12, gente. A multiplicação de x1 por x2 tem que dar 12. Então, o método ele se apoia nessas duas equações aqui, tá? A equação da soma das raízes tem que ser igual a 7 e a multiplicação dessas duas raízes, que é o produto, tem que dar 12. E agora que nós temos essas duas equações, nós temos que fazer chutes. E olha só como que serão os nossos chutes, ó. Não é tão difícil assim fazer esses chutes. Vocês vão reparar que não é difícil. Nós não vamos ficar muito tempo chutando até acertar. A gente vai acertar relativamente rápido. Então, olha só como funciona, gente. Eu coloquei aqui o x1, que é a primeira raiz que nós vamos chutar. E aqui eu coloquei o x2, que é a segunda raiz que nós temos que chutar. Nós não podemos esquecer que o chute não é feito de qualquer forma. Nós temos que a multiplicação do x1 com o x2 tem que dar 12. Então, os números que nós vamos escolher para colocar ali na frente tem que satisfazer esse produto igual a 12. E depois, nós temos ainda que o x1 mais o x2 tem que dar 7. Então, são as relações de soma e produto que estão aqui, né? Olha só, gente, a primeira escolha que eu fiz, eu escolhi o x1 igual a 2 e eu escolhi o x2 igual a 6. Por que eu escolhi o 2 e o 6? Porque olha só, a relação de produto eu estou com ela em mente. A relação de produto dá certo.
Porque 2 vezes o 6, os dois números que eu escolhi, realmente está dando 12. Então, pelo menos a relação de produto aqui está dando certo. Mas olha só, gente. Se a gente somar o 2 e o 6 que nós escolhemos como raízes, está dando 8, não está dando 7 como deveria. Então, o número 2 e o 6 que eu escolhi não são as raízes da nossa equação do segundo grau, porque satisfazem a condição do produto, mas não satisfaz a condição da soma. Então, os dois números que eu imaginei, o 2 e o 6, não são a resposta do problema. Mas agora aqui embaixo, ó, eu vou pegar o número 3 e o número 4 agora. Então, eu já estou pensando aqui, ó, que o 3 vezes o 4 está dando 12, a relação de produto. É por isso que eu escolhi o 3 e o 4, porque eles estavam dando 12. Então, a relação do produto satisfeita. E olha só, gente, que quando somar o 3 e o 4, realmente está dando 7 como a relação da soma está nos pedindo que aconteça, né? Então, aqui nós temos, sim, verificada a relação do produto e verificada a relação da soma. Então, o 3 e o 4 são as raízes que nós estamos procurando, hein? São essas duas aí, porque satisfazem a soma e o produto. Então, tá vendo como não é difícil chutar os números e fazer com que dê certo a relação de soma e produto, né? Então, olha só a conclusão, gente. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, para que vocês possam enxergar lá embaixo. Então, a resposta do nosso problema é o número 3 e o número 4. O número 3 e o número 4, eles são as raízes da nossa equação do segundo grau. Aí, gente, esse é o método da soma e do produto, tá bom? Agora, eu queria mostrar aqui embaixo para vocês, ó, uma ideia em vermelho bem interessante, que pessoas já conhecem essas ideias aqui, mas quem não conhece fica sabendo que ela existe e que ela é importante. Olha que interessante. Nós começamos esse exemplo número 1 com essa equação do segundo grau. X² menos 7x mais 12 igual a 0. Então, nós trabalhamos em cima dessa equação do segundo grau, aplicando o método da soma e do produto, e nós achamos as raízes 3 e 4. Agora, olha que interessante, gente. Nós podemos escrever essa equação do segundo grau, que ela está na forma aberta. Nós podemos compactá-la nessa forma fatorada aqui, ó. Olha só como que nós podemos escrever. Esse 1 que eu fiz questão de colocar aqui na frente, esse cara é importante. Esse 1 é o coeficiente A da equação do segundo grau. Então, nós temos o A, que multiplica x menos a primeira raiz, e que multiplica x menos a segunda raiz, igual a 0. Olha que interessante, gente. Essa daqui é uma outra forma de escrever a nossa equação do segundo grau. Essa aqui é a forma fatorada. É muito importante saber que ela existe. E aqui embaixo eu demonstro essa forma fatorada. Olha que interessante. Eu vou sair do x menos 3, que multiplica x menos 4, e vou mostrar que isso aqui realmente dá a equação aqui em cima, a original. Então acompanhe comigo onde está o meu mouse aqui, ó. Eu vou fazer a distributiva, ó. O x ele vai multiplicar o x menos 4, e depois o menos 3 vai multiplicar o x menos 4. Repararam que eu estou fazendo a distributiva? Vou vir aqui em cima, ó. Esse x vai multiplicar cada um desses caras, ó, esse e esse. E depois esse menos 3 vai multiplicar esse e esse. Aí, gente, eu não vou perder muito tempo aqui não, só vou mostrar para vocês que é só fazer a distributiva, ó. É só fazer a distributiva. É só agrupar os números que tem x aqui também, que nós vamos cair realmente na primeira equação que eu coloquei ali em cima, a equação do segundo grau na sua forma aberta. Então, se quiserem ver com detalhes isso daqui, pare o vídeo aí e dê uma olhadinha como foi feito, porque está detalhado. Só para mostrar então que existe a forma aberta e a forma fatorada, tá bom? Agora, olha só o que eu vou fazer, gente. Se vocês não entenderam ainda o método da soma e do produto, nós temos uma segunda chance aqui. Mas, na verdade, eu acho que não, porque eu vou mostrar uma outra coisa nesse exemplo número 2 aqui, ó.
Olha só que interessante, gente, o exemplo número 2. Nós temos x² mais 4/3 de x menos 5 igual a zero. Então, realmente é uma equação do segundo grau, ela está completa, tem todos os coeficientes, né? E nós identificamos os coeficientes aqui embaixo, ó. O a é o que acompanha o x², ele vale 1. O b é o que acompanha o x, ele vale 4/3. E o c é o número puro, sem x algum, ele vale menos 5. São os coeficientes dessa equação aí, tá? Nós precisamos muito identificar esses coeficientes porque o método da soma e do produto cobra isso. Olha só a relação de soma, gente. Se a gente somar a raiz número 1 junto com a raiz número 2, que nós não sabemos ainda quem elas são, mas se somarmos as duas tem que dar menos b sobre a. Essa é a equação a relação de soma, né, entre as raízes. Aplicando os números do nosso problema, gente, nós temos que a primeira raiz junto com a segunda raiz, a soma, tem que dar menos 4/3. E depois aqui embaixo nós vamos fazer a relação de produto. Ao multiplicar a raiz número 1 com a raiz número 2, nós temos que ter c dividido por a. Essa é a relação de produto do método. E ao fazer isso, ó, x1 vezes x2, que é o produto das duas raízes, que não sabemos ainda quem são, tem que dar menos 5. Olha só o que eu quero mostrar nesse exemplo número 2, gente. Eu poderia continuar o método da soma e do produto aqui, mas eu quero mostrar para vocês que não é uma boa. Então, nesse caso aqui, não é legal continuar o método da soma e do produto. Talvez o Bhaskara aqui seja a melhor opção para resolver essa equação do segundo grau, porque nós temos que imaginar na nossa cabeça dois números que multiplicados dê menos 5, isso não é tão difícil assim, mas ao mesmo tempo esses dois números somados, ó, x1 mais x2, tem que dar menos 4/3, essa fração feia. Então, vocês podem tentar aí chutar dois números que satisfaçam essas duas condições, a da soma aqui em cima e a do produto aqui embaixo. Isso aqui já se torna uma tarefa mais chata, tá? Então, por isso que o método da soma e do produto aqui não é uma boa, porque a soma e o produto resultou em números mais complicadinhos aqui. Então, era isso que eu queria mostrar com esse exemplo número 2. Que nós não vamos aplicar aqui o método da soma e do produto. E olha só, gente, é melhor aplicar o método de Bhaskara. Eu coloquei aqui em partes, ó. Deixa eu ver. Tá bom, eu vou colocar assim. Aqui, ó, então vamos fazer o método de Bhaskara. Delta igual a b² menos 4ac. É só vocês identificarem quem que é o A, B e C e substituir direitinho aqui, tá, gente? Então, eu vou tentar deixar essa tela aqui, ó. Essa tela aqui. Quem quiser entender direitinho as contas feitas nesse método de Bhaskara, fiquem à vontade, parem o vídeo aí, verifiquem o delta que eu achei. Verifique aqui a fórmula de Bhaskara aplicada, tá bom? Vocês podem fazer essas contas aí com mais detalhes. Eu não vou explicar aqui, está tudo detalhado, mas eu não vou explicar porque não é o objetivo do vídeo, tá bom? Mas as contas estão todas aí. Inclusive estão na tela, gente, as duas raízes, olha só lá embaixo. O primeiro x, a primeira raiz é menos 3, e a segunda é 5 dividido por 3. Olha só, quem que tentou aí fazer o método da soma e do produto, e quem pensou nesses números aí? Tá vendo a dificuldade, gente? Nesse caso aqui de resolver pela soma e produto, não é uma boa, porque as equações lá em cima resultaram em números mais feios. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos sim resolver por soma e produto, mas não é uma boa. Aqui a praticidade que o método da soma e do produto nos traz, aqui não é válida, não vai dar certo. Então, aqui seria legal por Bhaskara, tá bom? E agora eu vou passar aqui, ó. Vou fazer aquela curiosidade que eu fiz ali em cima. Olha só. Essa é a equação na sua forma aberta, né? A equação como começou o problema número 2, e eu vou compactá-la aqui na sua forma fatorada. É 1, que é o A, que multiplica x menos essa primeira raiz,
x menos a segunda raiz. Ah lá, gente, essa é a forma fatorada dessa nossa segunda equação do segundo grau aqui, a equação do exemplo número 2. Então é legal saber que isso daqui existe. Esse é o método da soma e do produto, gente, que eu queria mostrar para vocês como funciona. Então as ideias gerais estão ali. Vocês vão reparar que tem pouca variação de um problema para o outro, tá bom? E eu vou aproveitar aqui e mostrar para quem tem curiosidade em matemática esse exemplo número 3 que é bem interessante. Eu vou utilizar essa ideia da soma e do produto, na verdade eu vou demonstrar essa ideia da soma e do produto, tá? Que ela realmente tem aquela cara lá em cima, a soma e o produto tem que ter aquela equação, aquelas duas equações têm que ser satisfeitas. E olha só como a gente demonstra o método da soma e do produto, que interessante. Eu vou deixar aqui assim mesmo. Então, eu comecei com a equação do segundo grau, genérica, tá? Qualquer equação do segundo grau tem essa cara. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pronto, comecei com essa equação do segundo grau. Só que nós vamos fazer uma coisa bem interessante. Nós vamos largar essa equação de segundo grau de lado e trabalhar com a sua forma fatorada. Olha só, gente, é o a que multiplica x menos a raiz número 1, que a gente não sabe quem é, e x menos a raiz número 2, que a gente não sabe quem é. Vocês lembram que essa aqui é a forma fatorada da nossa equação do segundo grau? Que eu fiz questão de falar nos problemas ali em cima, né? Mostrar para vocês que essa forma fatorada, ela existe. E olha só, gente, também eu vou com mais rapidez um pouquinho aqui, porque está tudo resolvido, é só vocês entenderem cada passo aqui. Agora é só aplicar a distributiva, gente. Olha só, eu fiz o a multiplicando o x e depois multiplicando o x menos 1. Aqui embaixo, ó. E tudo isso que multiplica o x menos 2. Então eu fiz por enquanto nessa linha, ó, daqui para baixo, esse cara fazendo a distributiva com esses dois aqui. Agora nós estamos nessa linha, ó. Agora eu vou fazer a distributiva de cada um desses dois aqui. Vai multiplicar cada um desses dois aqui. Aí, gente, olha só, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Então eu fiz um pulo, vocês podem verificar com mais calma aí, que só fazer a distributiva nós chegamos nessa equação aqui onde o meu mouse está. A que multiplica x ao quadrado, menos, na verdade eu vou pular já para essa equação aqui de baixo, ó. É melhor essa equação aqui. A que multiplica x ao quadrado, menos a vezes x, e ainda tem um x1 mais x2 aqui multiplicando esses caras. E aqui mais ax1, x2. Olha que interessante, gente, nessa equação onde eu parei aqui. Então, o x ao quadrado tem o a que multiplica ele. Beleza, é assim mesmo. E olha só que interessante, gente. O x aqui, esse x, ele tem tanto o menos a multiplicando ele, quanto o x1 mais x2 também multiplicando ele. E por último, gente, esse cara aqui é o número puro, ó. A x1 e x2 não tem x aqui. Tem x1 e x2 que são as raízes, mas x não tem. Então esse cara aqui é o número puro. Olha só onde que eu quero chegar com isso, gente. Eu vou pegar apenas essa equação aqui. Como que nós achamos essa equação? Nós pegamos, vou voltar aqui em cima, ó, a forma fatorada, esse cara aqui em cima, e fomos abrindo, até chegar aqui embaixo. Então podem parar o vídeo aí e verificar com calma que dá isso daqui. E aí, gente, olha só. Eu só copiei aquela equação ali em cima. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Tá vendo essa equação onde que nós tínhamos parado? A forma fatorada aqui, nós abrimos ela, copiei aqui embaixo. Aqui, ó, está copiada aqui embaixo. Verifiquem que é a mesma equação, só copiei de forma destacada em vermelho. E também, gente, eu coloquei aqui embaixo a nossa equação aberta. Porque toda equação do segundo grau tem essa cara aqui, não é? E olha só, gente, é só fazer uma comparação. O cara que acompanha o x ao quadrado em cima tem que ser igual ao cara que acompanha o x ao quadrado aqui embaixo. É o a. Olha lá como que está batendo. A em cima, a embaixo.
Agora aqui, gente, o cara que acompanha o x, olha quem que acompanha o x, gente. Menos a que multiplica x1 mais x2. Esses caras aqui que acompanham o x tem que ser igual a esse aqui, ó, b, que acompanha o x. Eu escrevi isso aqui embaixo, gente, ó. Menos a vezes x1, x2 tem que ser igual ao b. Por que tem que ser igual? O cara que acompanha o x aqui embaixo tem que ser igual ao cara que acompanha o x aqui em cima. E por último, gente, o número sozinho, ó, o número sozinho aqui em cima, que é o ax1, x2, tem que ser igual ao número sozinho aqui. Escrevi isso aqui embaixo, ó. ax1, x2 tem que ser igual ao c. Ah lá, gente, se a gente passar aqui, ó, o menos a passar para cá dividindo, né? Dividindo, nós temos que realmente a soma tem que dar menos b sobre a. Como o método da soma e do produto nos fala, né? Que a equação de soma tem que ser igual a menos b sobre a. E se, aqui embaixo, ó, acompanhe, se você passar o a dessa equação para cá dividindo, nós temos que realmente o produto de x1 com x2 tem que ser igual a c dividido por a. Então, essas são as relações da soma e do produto. Relação da soma, igual a menos b sobre a, e a do produto, c dividido por a, que é o método da soma e do produto. Na verdade, isso aqui existe coisas parecidas para a equação do terceiro, do quarto grau também, tá? Que são conhecidas como relações de Girard. Mas a gente chama aqui de método da soma e do produto nas equações do segundo grau. Aí, gente, então demonstrado que esse método realmente ele existe, ele não veio do nada não. Esse método existe e ele é bastante prático para resolver algumas equações do segundo grau. Então, mostrei para vocês como esse método funciona. Considerem utilizá-lo em alguns problemas, tá? Porque quando ele se aplica, o problema fica bem mais fácil. E só isso mesmo. Espero que tenham gostado, ajudado vocês de alguma forma. Se isso aconteceu, compartilhe aí com os amigos, dê um like também no vídeo. Um abraço a todos.